Olá, olá, olá! Boa tarde, seja muito bem-vindo à minha análise, que vai ser breve, objetiva, mas muito elucidativa, naqueles pontos que eu considero importantes, essenciais, eu diria, no que diz respeito às minhas disciplinas, não é? Português e redação discursivas, tá bom? Então, eu vou fazer uma análise do edital. Eu já preparei um material que está bem esclarecedor. Vou mostrar aqui na tela para você os pontos que realmente devem ser observados. E, ao final, eu vou fazer umas considerações pessoais. Aí eu vou dizer o que eu acho, como virá a prova, mas isso eu vou fazer no final. Lembrando que a análise que você vai ver aqui é uma análise no que diz respeito a português e redação discursivas, tá? Então, não farei análise de todo o edital, obviamente. O objetivo aqui é focar o que diz respeito às minhas duas disciplinas. Essa análise está sendo feita ao vivo, então eu de vez em quando vou olhar o chat, mas vocês que estão assistindo, entendam que eu vou falar tudo. E no final, eu vou trazer umas dúvidas que eu sei que vocês têm. Então, eu acho que no final vocês não vão ter mais dúvida. Mas, qualquer coisa, no final eu paro, termino, né? Ao terminar, eu converso com vocês caso vocês tenham ainda alguma questão, tá bom? Mas fiquem atentos, a própria disposição do material vai ajudar bastante. Então, eu vou mostrar aqui para você, seja bem-vindo à análise do edital do TSE unificado, concurso dos mais importantes, né? Afinal, saiu o edital, então vamos com tudo. Vamos lá, desvendando o edital. Então, edital publicado, número de vagas, obviamente, né, a gente sabe que o cadastro de reserva vai ser monstruoso. Com número de vagas como esse, o cadastro de reserva, meus senhores, então, assim, vai chamar muito. Banca Sebrasp, escolaridade nível superior, então não tem mais a possibilidade, não há mais aí de nível médio. E salários aí iniciais excelentes. Agora vamos começar, vamos lá. A seleção para os cargos de que trata este edital compreenderá as seguintes fases, todas de responsabilidade do Sebrasp. Provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos, prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório somente para os cargos de analista judiciário. Ou seja, pessoal do cargo técnico não vai ter redação. O candidato poderá se inscrever em até 2 cargos, isso é uma notícia boa, sendo um de analista judiciário e um de técnico judiciário, cujas provas serão aplicadas em turnos distintos, podendo optar em cada inscrição pelo Tribunal Eleitoral ao qual concorrerá, podendo ser em órgãos distintos para cada um dos cargos objeto de opção. Então, você pode aí se inscrever em mais de uma região. Aqui eu coloquei para você um resumo do que nós vamos ter de prova objetiva, discursiva. Então, são 3 critérios, né? A objetiva, a discursiva e a avaliação de títulos. A prova objetiva, P1, é aquela de conhecimentos básicos. Então, para todo mundo serão 50 questões. E terá caráter eliminatório e classificatório. A prova objetiva, P2, de conhecimentos específicos, a P2 é de conhecimentos específicos, terá aí 70 itens, também de caráter eliminatório e classificatório. A discursiva é só uma prova discursiva, então há concurso em que há mais de uma, será só uma, e será uma na área de conhecimento específico, eu vou falar sobre isso já já. O caráter também da prova discursiva é eliminatório e classificatório. E a avaliação de títulos apenas classificatório. Agora, somente para o cargo de técnico judiciário, então isso aqui é para o cargo de analista, para todos os cargos, então para todos os cargos de analista, nós teremos
discursiva, né? Só que para o cargo de técnico, como eu falei, técnico judiciário, área administrativa, especialidade agente da Polícia Judicial e para os demais cargos de técnico judiciário, então cargos de técnico judiciário, todos não terão a prova discursiva. Então, o que vai diferir o cargo técnico judiciário de agente da Polícia Judicial para os demais cargos será o teste de aptidão física, né? Só o cargo, obviamente, de agente da polícia que vai ter o teste de aptidão. Já os demais cargos de técnico não terão. Então, no mais, conhecimentos básicos, 50 questões, 70 questões, tanto para técnico judiciário, área de agente da Polícia Judicial, quanto para os demais cargos de técnico judiciário. Coloquei aqui para você a duração das provas, então vai mudar, obviamente. Para quem vai fazer a prova de analista judiciário, haverá mais 1 hora que será dedicada à prova discursiva. E quem vai fazer a prova de técnico terá uma prova de 3 horas e meia. Então, prova de analista, 4 horas e meia. Então, a prova discursiva vai ser realizada junto com a prova objetiva, né? Já o cargo técnico é só a prova objetiva, então são 3 horas e meia. Agora falando das provas objetivas. Então, primeiro vou falar das provas objetivas, depois da discursiva, tá bom? Em relação às provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, elas valerão 190 pontos. Será uma prova de certo e errado, não é isso? Depois eu digo depois, no final dessa transmissão, aí eu trago minhas considerações, a minha opinião em relação ao estilo de prova que vai vir e tudo mais. O fato é certo e errado, ou seja, não é questão, né, de A, B, C, D de alternativas, tá bom? Então, você terá aí que preencher com certo ou errado. A nota em cada item da prova objetiva de conhecimentos P1, feita blá blá, vai valer 1 caso o candidato acerte. Se ele errar, é -1. Se não marcar nada, é 0. Então, a gente sabe que esse é um critério que privilegia, né, você não marcar nada. Se você não tem certeza, se acha que vai errar, não marque nada. Por quê? Porque se você errar, é -1. Isso aí é bem o estilo do Sebrasp, né? Será reprovado nas provas objetivas e eliminado do concurso público o candidato que se enquadrar em pelo menos um dos itens a seguir. Então, veja, a nota a P1, que é a de conhecimentos básicos, né? Você não pode tirar menos de 10 pontos. P2, você não pode tirar menos de 40 pontos. Tudo bem? E a nota final, né, não pode, então, ser abaixo de 55 pontos, que é a nota aí final das provas objetivas. Então, a nota final das provas objetivas não pode ser abaixo de 55 pontos. Essa nota final, ela vem do somatório da P1, que é de conhecimentos básicos, e P2, de conhecimentos específicos. Ela não pode ser abaixo de 55, porque aí o candidato vai ser reprovado. Já a prova discursiva valerá 50 pontos e consistirá da redação de texto dissertativo de até 30 linhas. Então, primeiro ponto importante que eu quero que você entenda, quando a banca diz texto dissertativo, isso quer dizer que será uma redação. Então, é um texto de redação, só que é um texto então a banca diz, de até 30 linhas a respeito de temas relacionados a conhecimentos específicos do cargo. Então, o que isso quer dizer? Isso é igual a... Você vai fazer uma redação, sim, só que é uma redação do tipo dissertação expositiva e não argumentativa, tá bom? Então, é uma redação, sim, só que é uma redação, um texto expositivo.
Tem introdução, desenvolvimento, conclusão, com todas aquelas técnicas que a gente aprende, só que você não vai defender ponto de vista, não vai defender tese, não tem que usar modalizador, todos aqueles detalhes, né? Que um texto argumentativo tem que ter, relações de causalidade, análise de assuntos de atualidades. Não é uma redação de tema geral. Não é. Se fosse, a banca teria dito de tema geral. Não é tema geral, é tema específico. Só que o que o Sebrasp faz aqui é deixar em aberto. Sabemos que é um texto dissertativo expositivo, mas não sabemos do que será. Pode ser de eleitoral, pode ser de constitucional, pode ser de administrativo, pode ser o que for. Então, veja, essa história de dizer do que vai ser o tema é chute, tá? O que nós vamos fazer é trabalhar com provas anteriores, mas objetivo aí, no final eu vou dizer isso de novo, mas já adianto, é você se preparar para qualquer embate. O que a banca vai buscar de você você tem que saber escrever uma redação expositiva. O tema, você treine com vários tipos de tema. Por quê? Porque certamente, eu vou falar isso no final, com as minhas considerações, certamente será um tema sobre o qual qualquer candidato mais ou menos preparado saberá falar. Eu digo isso por quê? Porque esse é o padrão do Sebrasp. Então, o que a banca vai fazer? Ela não vai complicar. O tema vai ser aquele tema relacionado ao que todo mundo estuda, pode ter certeza. Então, o seu problema não vai ser não saber falar do tema. Essa é a notícia boa. Por quê? Porque esse é o estilo da banca, ela tem um critério de seleção muito justo nesse sentido. Então, o mais importante aqui não é ficar chutando o tema ou ficar imaginando aí, conjecturando, porque serão conjecturas. O que nós sabemos é que a banca vai cobrar uma redação de um tema específico. Isso é bom, isso é ótimo, por quê? Porque será um tema de assunto que você já vem estudando. Então, seja lá qual for a disciplina, porque isso será conjectura, ninguém sabe. Só abrindo parênteses. Há outros editais em que a banca diz, muitos outros em que ela diz já no edital. Ela não fez isso, ela poderia ter feito assim, quer ver? A respeito de temas relacionados a conhecimentos dos itens. Se dissesse assim, a conhecimento dos itens 2.3, 2.4. Quando ela diz assim, é para você ir fundo naqueles itens do edital, se fosse o caso. Então, digamos que ela tivesse dito tema relacionado aos itens 2.3 e 2.4 do edital, aí você vai lá ao item do edital e vê que o item 2.3 é direito eleitoral, o item 2.4 é direito administrativo. Quando ela faz assim, você já sabe de onde vai vir o tema. Quando ela não faz, é ótimo. Sabe por quê? Porque vai ser qualquer área, qualquer tema, mas é assunto sobre o qual, certamente, você saberá falar. Tudo bem? Então, é prova expositiva de qualquer tema, mas não é de tema de atualidade, é qualquer tema específico. É redação? É. Por quê? Porque tem introdução, desenvolvimento, conclusão. A prova discursiva avaliará o conteúdo, isso aqui é muito importante. A prova discursiva avaliará o conteúdo, que é o conhecimento do tema, mas a capacidade de expressão e o uso das normas do registro formal. Então, imagine que você vá ser julgado em relação a 3 critérios. São 3 critérios. Quais são os 3 critérios? Conhecimento do tema. O que é isso? Conhecimento do tema digamos, veio uma discursiva de eleitoral. Tá. Então, você vai ser verificado quanto a isso. Sabe falar daquele assunto eleitoral? Então, é o conteúdo, tá bom? Então, é conteúdo. Expressão na modalidade escrita. O que é isso na prática? É a organização dos parágrafos. É como você sabe se expressar. Então, assim, é o conteúdo e a maneira como você dispõe o conteúdo no texto. Então, expressão quando é que a gente perde ponto em expressão?
Você perde ponto em expressão, por exemplo, quando você tem um tópico sobre o qual falar. Eu tenho que falar sobre o tópico, vamos lá, as atribuições do juiz eleitoral. Só que na hora que eu fui falar disso, eu não soube bem organizar as minhas ideias. Aí você vai perder ponto em expressão. Então, como você dispõe, como você organiza os parágrafos e o texto em geral. E o terceiro critério é o uso das normas do registro formal culto, ou seja, é aquele critério que diz respeito a erro gramatical. Erro gramatical, então, registro formal, normas de registro formal, erro de acentuação, concordância, regência. Então, são 3 os critérios em que você vai ser verificado, ali vai ser julgado. Primeiro critério, o conteúdo, o que você está falando ali, conhecimento do assunto, que será o tema da discursiva, a expressão, a maneira como você organiza as ideias no texto, no texto em geral e nos parágrafos, e gramática, uso das normas do registro formal culto da língua. Aí a banca diz: o candidato deverá produzir, conforme o comando formulado pela banca examinadora, texto dissertativo. Quando a banca diz texto dissertativo, ela está batendo no seu ombro e dizendo: como assim, Dri, dissertativo? Ela está avisando, é dissertação. Ou seja, não é assim, eu vou falar, por exemplo, de direito eleitoral. Aí a banca traz o tópico lá, número 1, atribuições do juiz eleitoral. 2, normas da justiça eleitoral. 3. Então, os tópicos, você vai ver depois, eles vêm, eu não vou entrar em detalhes, obviamente, aqui, mas só para você ter uma noção. Quando a banca diz no edital que é texto dissertativo, é para você não pegar o tópico ali, na hora que vier no tema da discursiva, não pegar o tópico e simplesmente responder cada tópico separadamente. Então, na prova discursiva, vem assim, tópico 1, tópico 2, tópico 3, ou A, B e C. A pessoa que não sabe que é uma dissertação, ela escreve ao lado A, aí responde, B, responde, C, não. Você tem que juntar os 3 tópicos que a banca vai fornecer. É assim que vem o tema de uma discursiva do Sebrasp. Você vai, com eles, compor uma dissertação. Então, é por isso que ela diz no edital que é texto dissertativo, não é para responder como se fosse uma questão ali com resposta sim, não, tá? É para compor uma redação. É uma redação com introdução, desenvolvimento, conclusão. Ou seja, tem que ter introdução. Essa história de dizer, eu já ouvi falar que no Sebrasp não precisa introduzir e concluir. Esqueça isso. Porque a banca já está avisando no edital. Justamente porque tem gente que ainda acha que não precisa introduzir, concluir, porque é texto expositivo, basta aquilo que ele vai colocar ali, que ele conhece ali de direito eleitoral, por exemplo. Por isso que ela está deixando claro que é um texto dissertativo. Você não fazer isso. E quando ela fala primando pela coerência e coesão, ela está dizendo que tende a haver entre os parágrafos que você vai compor uma relação lógica. Coerência é lógica. Então, quando ela te der os tópicos, você vai ter que relacionar. Espera aí, esse tópico em relação ao anterior, ele traz uma ideia de adição. Tá, então eu vou usar uma conjunção aditiva. Não. Agora, esse terceiro tópico, em relação ao segundo, traz uma ideia de oposição. Então eu vou usar uma adversativa. Não. Esse terceiro tópico, em relação ao segundo, ele traz uma relação de causa e consequência, porque ele é o resultado do segundo. Então eu vou usar uma conjunção de conclusão ou consequência. Resumindo, quando a banca diz que é para primar pela coerência e coesão, ela está batendo no seu ombro dizendo: os tópicos que vão vir ali na prova de discursiva, na dissertação, eles têm que ser analisados entre si, buscando-se ali uma correlação, uma lógica entre eles que se reflita no uso de conectores. Ou seja, a coesão é que conjunção você vai usar em cada parágrafo. Ela é resultado da coerência entre os tópicos. Então, ela já está batendo no seu ombro avisando, eu quero ver conjunção, eu quero ver lógica, eu quero que seja uma redação, introdução, desenvolvimento, conclusão, só que será de um tema específico. Ótima notícia. Tema do qual você vai saber falar. A prova discursiva de cada candidato será submetida, essa foi a novidade, a 2 avaliações. Então, imagine-se ali o seu texto, né?
E você vai escrever uma redação. Então, imagine que o seu texto ele vai passar por 2 salas. Serão 2 salas. Primeiro você vai entregar o seu texto a uma sala. Você vai bater assim, Dri, oi, sou eu, fiz a discursiva. Aí você vai me entregar e eu vou avaliar o domínio da modalidade escrita. Você entregou lá na minha sala, eu vou lá corrigir. Então, eu vou corrigir a sua discursiva no que diz respeito àqueles 2 critérios lá de cima. Ó, essa minha sala, que essa avaliação eu vou receber e eu vou ser responsável por dar a nota em 2 critérios. Lembra que vimos que são 3 critérios? Lembra? Eu vou dar a nota quanto à capacidade de expressão na modalidade escrita e vou dar a nota quanto ao uso das normas. Então, quando eu for corrigir a sua discursiva, eu que sou o corretor de língua portuguesa, o professor que vai corrigir essa parte, você vai me entregar a sua prova e eu vou olhar a organização dos parágrafos, que é a capacidade de expressão, a maneira como você dispôs as suas ideias e a parte gramatical. Aí, quando eu terminar de corrigir, eu vou falar, pronto, corrigi. Aí você vai pegar a sua discursiva e vai entregar na segunda salinha, que é o segundo critério. O segundo é o conteúdo. Tudo bem? Então, você vai bater lá na salinha do conteúdo. Primeiro, você bateu na salinha de língua portuguesa, que corrige 2 critérios, tá bom? 2 critérios, expressão e gramática. Depois, você vai bater na salinha lá dos examinadores de específica. Quem vai estar nessa salinha da específica? Porque é uma discursiva, é um texto expositivo, o tema é específico. Quem vai estar lá? 2. Haverá 2, tá? 2 professores, 2 corretores. Isso indica um critério mais justo de correção. Então, a banca deixou claro aí, o que é muito legal, tomara que isso seja uma tendência a partir de agora, o que não era. A avaliação de conteúdo será feita por... Então, a avaliação de conteúdo é aquela salinha que dá conta, que é responsável pelo assunto. Assunto, assim. O que você escreveu sobre eleitoral? Digamos, que sendo o tema eleitoral. E aí, você colocou verdade ou colocou mentira? É isso. Só que ali serão 2 professores, 2 examinadores. Por quê? Porque o que se tem aí, e eu acho que eu levo muita fé nesse concurso, o que a gente tem de histórico são correções no que diz respeito a conteúdo, correções injustas. Porque, assim, a parte de expressão, que é a organização do texto, a banca aceita recurso. Então, digamos que você tire uma nota baixa e eu ajude você a recorrer. Por quê? Porque a banca foi lá e tirou nota, ela tirou ponto de você nos meus critérios, expressão e gramática. É fácil recorrer. Eu digo assim, olha, ela desenvolveu o tópico sim, está aqui na linha tal. Ela introduziu bem sim, está aqui na linha tal. Só que a parte de conteúdo era muito subjetiva. Quanta gente entrava com recurso e aí falava assim, não, você tinha que ter falado daquelas leis. Aí você falou assim, cara, mas eu falei da lei tal. Então ficava naquele disse-me disse, e agora serão 2 examinadores que vão ali, ou seja, se um fizer bobagem, o outro tá de olho. Isso é ótimo, tá? Serão 2 examinadores, a nota de conteúdo será obtida pela média aritmética, o Enem é assim, pela média aritmética de 2 notas convergentes atribuídas por examinadores distintos. Tá, entendi. A redação de texto dissertativo da prova discursiva valerá 50 pontos. Esses 50 pontos, eles se subdividem, como eu disse a você, de que maneira? A minha nota, Dri, como vai ser? Nota de conteúdo e nota de modalidade escrita, tá bom? Essa nota de conteúdo, quem vai dar sou eu. E, então, esses 50 pontos aqui, de onde vem esses 50? Esses 50 pontos, ele é resultado das 2 salinhas, dos 2 compartimentos, português e específica. Nós juntos é que vamos ali somar a sua nota.
Por que nós? Ó, português, essa parte aqui, apresentação, estrutura textuais, tudo bem? Ó, apresentação, estrutura textuais, desenvolvimento do tema, é a Adri, é o português. Tá, agora, tá vendo essa parte de desenvolvimento do tema? Essa parte de desenvolvimento do tema, eu vou ver se você estruturou bem, e na outra salinha, ele vai dizer se você falou do que você tinha que falar. Então, vou repetir. Ó, por isso que a banca diz: totalizarão a nota relativa ao domínio de conteúdo. Então, veja, o domínio de conteúdo, que é a sua nota, 50 pontos que vale, né? Ele será um resultado dos dois compartimentos ali, os dois grupos, eu e o outro professor. Só que eu vou julgar a maneira como você apresenta o texto, a estrutura do texto. Quando chegar a parte de desenvolvimento do tema, que é assim, olha, ele estruturou bem, eu digo para o outro lá, ó, ele estruturou bem, ele foi do geral ao específico no parágrafo, ele veio com um parágrafo bem organizado, tá lindo. Agora, eu só não sei se ele falou mentira. Aí, essa parte de desenvolvimento do tema, não adianta a estrutura estar correta, o parágrafo estar organizado, se você falou mentira. Aí é por isso que a banca fala totalizarão. O outro lá, da outra salinha, vai ter que falar, não, realmente, ele falou verdade. Então, eu vou dizer, ó, ele estruturou bem, ele organizou, apresentou bem o texto, estruturou, e ele, aí o outro vai falar, ele falou o que tinha que ser falado, então vai tirar a nota máxima. Só que, para tirar a nota máxima, tem que ter o segundo critério. Então, ó, são 2 critérios. Então, vou repetir. Aqui é a professora de português, apresentação, estrutura, e aqui é o desenvolvimento do tema, a professora de português, que viu lá que ele organizou bem o tema, desenvolveu bem ali, organizou nos parágrafos, mas o professor de específica vai falar se ele falou mentira ou não. Na verdade, não será um, serão 2. 2 ali, só para não haver injustiças, né? Então, ó, ele falou assim, ele tinha que falar dessa lei aí, 8.112. Tá, então falou, tá tudo bem. Aí, beleza, 50. Só que tem a parte de gramática. Então, assim, a gramática, isso é muito comum, isso é Sebrasp, é a cara do Sebrasp. A parte da modalidade escrita, que é o quê? A gramática. Ó, português é como eu tenho 2 papéis. O papel na letra A, eu entro aqui e eu entro aqui. Na letra A, eu entro onde? Onde é que eu entro? Eu entro na correção, na sua nota final, que eu vou dizer se você organizou bem, né? Se você introduziu, desenvolveu, concluiu. Mas depois eu volto. Aí, digamos que nós dois, eu da salinha de português e o outro da salinha de específica, digamos que os dois digam, ó, ele tirou 50. Aí a redação vai voltar para mim. Por quê? Porque aí eu vou deduzir dali, da sua nota final de 50, os erros gramaticais. Então, vamos lá. Ele tirou 50, ele organizou bem, ele estruturou bem o texto e o conteúdo tá perfeito. Ele falou da lei que ele tinha que falar, tudo mais. Tá bom. Isso significa nota máxima? Não, porque tem o segundo critério, que é a modalidade escrita de natureza gramatical. Mas aqui, veja, aqui você só desconta. Então, depois você vai ver que na nota final, você só vai descontando. Cada erro você vai descontando décimos. Assim, esqueceu o acento, errou concordância, errou pontuação, aí você vai descontando. Tá bom? Então é isso. Aí no final, pode, mesmo você tendo feito tudo direitinho, se errar a gramática, aí você não consegue tirar a nota máxima. Cada erro de gramática você vai se distanciando da sua vaga. Então não pode, porque a gente vai descontar. Veja, então é isso. Assim vai ser corrigida a sua discursiva. Aqui é a questão do cálculo, não importa. Quando é que eu tiro 0, Dri? Tô com medo de tirar 0. Você só tira 0 se você fugir ao tema, parcial ou totalmente. Não pode fugir ao tema, tá? Isso, enfim, o que é fugir ao tema? É falar de outra coisa. É falar de outro assunto. Às vezes a gente acha que não fugiu ao tema, mas tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente foge, tá? Então, por exemplo, se ele fala, se o texto é para falar
o poder do juiz eleitoral, estou chutando, hein? Poder do juiz eleitoral nas comarcas de interior. Aí o que seria fugar o tema? Fugar o tema seria a pessoa falar do juiz eleitoral. Só. O juiz eleitoral é muito poderoso. O juiz eleitoral é muito forte. Só que eu não fiz a correlação entre o poder do juiz eleitoral nas comarcas do interior. Então, fugiu ao tema. Muita gente honesta foge ao tema crente que arrasou. Porque falou assim, mas eu falei do juiz eleitoral. Tá, mas o tema não era esse. O tema era juiz eleitoral nas comarcas. Então, a fuga ao tema, ela é uma forma que o examinador tem de nem precisar ler. Ele já olha na introdução, ele fala assim, ele se empolgou aqui com o negócio de juiz eleitoral, mas não falou que tinha que ter falado. Então, nem precisa ler. Aí zera mesmo, tá? Tá. Tudo bem. Tá. O que mais que faz com que eu tenha a minha redação, minha discursiva zerada? Se você não escrever ou se você marcar alguma coisa ali fora das linhas da discursiva, tá bom? Aí não se lê nada. Pontuação mínima, então, pontuação mínima para ampla concorrência será de 25 pontos e para candidatos negros, indígenas e PCDs, 20 pontos. Essa condição terá que ser a condição de PCD, de negro, enfim, tudo isso depois terá que ser demonstrado, a banca sempre coloca isso, sob pena de você ser eliminado, e aí não vai ter classificação alguma. Quanto ao conteúdo programático, então agora vamos saber aqui do conteúdo programático. Em relação ao conteúdo programático de língua portuguesa, como está disposto o conteúdo no edital do TSE. No edital do TSE, o conteúdo programático de português é o mesmo de todos os concursos do Sebrasp. Não há novidade, exceto uma notícia boa, que é a de não cairá a redação oficial. Então, aquela parte que você tinha que memorizar, ofício, memorando, isso não cai, isso é uma ótima notícia. E significa que você vai ter que estudar tudo, desde ortografia, gramática, tudo de gramática, ortografia, morfologia, sintaxe, interpretação, tipologia, compreensão textual e tudo mais. Então, vai cair tudo, né? Você vai estudar tudo menos redação oficial. Isso vale para todos os cargos. Aqui eu fiz para você um resumo que eu vou postar lá no meu canal do Telegram e ficou bem legal, por quê? Porque aqui você vai saber exatamente o que vai cair e o que não vai cair. Só que aqui não ficou tão evidente. Eu vou colocar para você lá no meu canal do Telegram, porque no PowerPoint ele tá muito pequenininho. Então, lá no meu canal do Telegram, a gente vai colocar isso, isso vai ficar mais claro, tá bom? Então, conhecimentos básicos e discursiva, o que você vai ter e o que você não vai ter, tá? Então, eu vou te explicar. Olhe para cá. De uma maneira geral, e eu vou dispor, não deixe de baixar esse edital, esse resumo do edital, lá no meu canal do Telegram, professora Adriana Figueiredo, vou mandar para lá. Então, assim, no que diz respeito a português, todos os cargos terão português junto com lá na parte da P1, que é a prova de conhecimentos básicos. Então, vai cair português para todo mundo. Só que para o cargo de AJ, só vai ser português. Então, para os outros cargos, serão 50 questões distribuídas nas disciplinas básicas, dependendo do seu cargo. Você vai identificar ali quais são as disciplinas básicas e português estará entre elas, tudo bem? Então, nas 50 questões. Só que para o cargo de AJJ, você vai ter 50 questões de português, só de português. Então, só vai ser português, tá? Eu vou colocar isso melhor lá para você.
Tá ruim de ver aqui. Mas é isso. Então, assim, é muito. 50 questões de português, isso é comum, Dri? Não, mas para cargos, para concursos de alto nível, como promotoria, isso é comum. Defensoria. Quando vem em português na área jurídica, normalmente, porque é um concurso de. Esse cargo é um cargo jurídico, mais especializado ali jurídico. E é muito comum. Então, eu canso de preparar aqui, né, alunos, candidatos de área jurídica, cuja concurso é Banca Sebrasp, a prova de português é de altíssimo nível. Eu tenho até pena, porque são normalmente 50 questões, às vezes até mais. Eu já corrigi prova de 65 itens. E o que acontece? Por quê? Porque o que se diz aí é que essa é a única disciplina básica para esse cargo e tem que caprichar. Por quê? Porque vai escrever, né? Enfim, para escrever bem, falar bem. Isso é ótimo, né? Nos outros cargos, português estará entre as 50. O que a gente espera aí é uma prova de, em média, aí 15 questões nos outros cargos. Mas isso aí depois a gente vai falar de cada cargo, então isso aí vai depender de cada cargo. Então, assim, dependendo do cargo, você vai ter aí 15 questões, às vezes até 10, mas acho pouco provável. Eu acho que vai ficar aí 12, 15 questões, pelo menos em todos os cargos, tá bom? Que esse é o padrão do Sebrasp. Bom, agora eu vou às minhas considerações. Considerações e dúvidas comuns. Adriana, primeira dúvida. Vai cair estudo de caso? Não, não será estudo de caso. Estudo de caso, que é aquele texto específico em que a banca vem com um caso concreto e você precisa resolver o caso, não vai ser. Porque quando é, a banca já diz no edital estudo de caso. Segunda pergunta, é redação? É redação. É um texto dissertativo. Só que é uma redação ligada a um tema de área específica. Tudo bem? Terceira pergunta. É um tema de eleitoral? Não sabemos o tema. A banca deixou claro que será um tema específico. Então, será qualquer disciplina daquelas específicas da sua P2. Então, qualquer disciplina. Então, pode ser eleitoral, administrativo, não se sabe. Técnico vai fazer redação? Não. Técnico não terá redação. Tá, na minha prova, quantos professores vão corrigir a minha discursiva? 3. 3 professores, tá? Vai ser um de português, imagine, a sua discursiva vindo para mim, e eu vou corrigir 2, eu vou verificar 2 critérios. O primeiro é a organização das ideias, que você viu lá, é a apresentação e organização textual, expressão, e o segundo é aquele que, né, só desconta os décimos gramaticais. Então, eu vou corrigir a parte de redação, organização do texto e gramática. Eu sou um professor de português. 2 professores de específica vão verificar a parte de conteúdo, a nota de conteúdo. Qual é o peso maior? Português, a professora de português ou os 2 professores? Não há. Não há peso maior. O que você tem é 50 pontos. Esses 50 pontos serão distribuídos em português. Português cuida de 2 partes. É como se fossem dois segmentos no português. Expressão, que é a organização das ideias, e gramática. Tudo bem? Tá. Mas a nota 50 pontos só leva em conta a expressão, a maneira como você organizou as ideias. Depois vai o professor de conteúdo, junto comigo. Nós vamos dar a nota 50. Gramática não entra na nota 50, ela só desconta. Tá. Dri, o que você acha disso tudo? Eu tive notícias boas ou notícias ruins? Para mim, só notícias boas. Então vamos lá. Então agora eu vou às minhas considerações finais. O que eu vi de bom? Primeira notícia boa. É uma redação expositiva, texto dissertativo expositivo. Então, o tema será o menor dos seus problemas. Será um tema, pode ter certeza, de assunto sobre o qual você falará, você saberá falar, porque esse é o estilo do Sebrasp e pela maneira como a banca dispôs essa informação no edital.
Segunda notícia boa. Segunda notícia boa é técnico. Para os cargos de técnico não haverá redação. Isso é uma notícia ótima para você. Sabe por quê? Porque senão você teria que produzir uma redação de tema de atualidades. Imagine-se agora tendo que estudar até a prova e ainda por cima ter que estar aí informado sobre assuntos ligados à economia, política. Que bom, não vai cair redação para técnico. Terceira notícia boa, critério de correção justo para os cargos de analista. Que notícia boa! Correção vai ser justa porque haverá 2 corretores, isso é inédito. Só para você ter uma ideia, sabe como é que são corrigidas as discursivas hoje? Por um professor, que sou eu. É uma exploração. Todas as bancas só pagam um corretor. O Sebrasp vai pagar 3. Olha, porque é um concurso de uma proporção, para você ver o cuidado que a banca tem com esse concurso, né? Então, por quê? Em vez de pagar 1, ela vai pagar 3. Imagine. Por que ela pagava 1? Normalmente só se paga 1, sabia? É uma prova discursiva. Aí eu, professor de português, sabe o que eu tinha que fazer? Eu tinha que corrigir a sua discursiva pensando tanto no português quanto no conteúdo. O professor de conteúdo, de específica, normalmente ele passa um espelho de correção para o professor de português, na parte de conteúdo. O professor de português, isso para todas as bancas, até FGV. Normalmente é só um professor, o de português, que corrige conteúdo. Ele recebe ele é treinado, o professor de português, ele é treinado para corrigir o conteúdo. Bom, mas como a banca, e isso me dá muita segurança, como a banca entende que a prova discursiva vai ter um peso muito importante, né, na vida ali do candidato, ela ali já deixou claro que serão 3. 2 de conteúdo e 1 de português. Então, isso é uma notícia ótima. Outra notícia boa é que é certo e errado, eu prefiro. Certo e errado, o estilo certo e errado, apesar de você, né, errou e você tirar -1 na básica, no português, né, porque na P2 você perde 2, né, mas na básica você perder 1 a cada item que você errar, a prova de certo e errado, a prova de língua portuguesa é muito mais simples do que a prova de ABCD de alternativas. As provas de português do Sebrasp de alternativas são cansativas. Então, ainda que você tenha que resolver 15, 20 questões de português, e até para o AJJ, que serão 50, óbvio, é uma prova de português que demanda, né? Você tem que ir bem, você tem que estar bem, mas é muito mais objetiva do que a prova de múltipla escolha. Então, notícia ótima. Que mais que eu tenho aqui de notícia boa para você? Nossa, só isso. A outra notícia boa é que eu sei exatamente o que fazer para você ser aprovado. Então, aproveite, eu coloquei aí o link do grupo que nós formamos da imersão para o TSE unificado. Então, nós vamos ter aí mentorias, correção de discursiva, simulados. Aqueles que não vão precisar produzir uma prova discursiva vão ter ali um grupo só de português. Então, a gente vai separar quem vai precisar de discursiva de quem não vai precisar de discursiva. Então, que notícia boa! Haverá aqueles que só vão precisar estudar português. Então, o que eu espero da prova de português? Então, nós teremos aí mentoria, simulado, eu vou resolver todas as provas recentes. O que eu espero é uma prova de altíssimo nível. Sabemos que português é a matéria que manda nos tribunais, principalmente para o cargo técnico. Então, quem é técnico, mesmo que não tenha que encarar as 50 questões, a gente sabe que é muito importante você gabaritar português, isso já vai te colocar em outro nível. Normalmente, os candidatos, eles têm problema no português. A prova do Sebrasp de português é muito bem elaborada. Muita gente que ignora isso acaba subestimando a banca, mas é uma banca de altíssimo nível. Então, achei ótimo o português ter tanto valor, tanta importância nesse concurso, porque, afinal, ele é o seu ponto forte. Agora, só vamos afiar o machado. O objetivo agora é afiar o machado. E para aqueles que chegarem, então, se você chega agora e fala, olha, eu vou começar a estudar agora para esse concurso. No que diz respeito ao português, eu consigo. Eu não posso dizer no que diz respeito às
outras disciplinas. Mas no português, daqui até a prova, eu consigo te tirar do zero e levar até a nota máxima. Por quê? Porque eu já tenho um material focado nisso. Agora, claro que você que está começando, é importante você ver o que diz respeito às outras disciplinas. Você acha que consegue, né, dar conta desse edital? Porque no português isso para mim é muito simples, eu faço isso sempre. Alunos que começam, que vêm, hoje isso vai acontecer muito no TSE, porque muita gente não estava olhando mais para o TSE, o edital demorou a sair, então não se preocupe. Quem vinha treinando com outras bancas, como? Então, muita gente estava no CNU e vai migrar para o TSE, é muito simples sair de outra banca e ir para o Sebrasp. O contrário é que é difícil, sabe? Sebrasp tem um estilo muito próprio. Então, digamos que fosse o contrário, digamos que não viesse como Sebrasp. Aí seria difícil, porque se você está acostumado com o Sebrasp, muda a banca, é complicado. Se você não está acostumado com o Sebrasp, está acostumado com o Sesgran Rio, VUNESP, FGV, migrar para o Sebrasp é muito simples, porque eu te ensino a fazer prova do Sebrasp. Sebrasp é uma banca que, se você for pegar os grandes tribunais, aí o TJ Rio, altíssimo nível. A prova do TJ Rio é só um exemplo de como é o Sebrasp, a prova elaborada para o TJ Rio pelo Sebrasp, cujo texto era da Clarice Lispector, lembra? Aquela prova ali foi um assunto. Tinha gente que falava assim, olha, eu nunca tinha visto o Sebrasp daquele jeito. Mas por quê? Porque é uma prova de português diferenciada. A banca e eu estou falando do cargo técnico, a banca, ela tem uma prova de português para o cargo técnico de alto nível, porque ela sabe que o português vai diferenciar. Então a gente espera uma prova difícil, mas é difícil para os outros, porque aqui não. Aqui, a boa notícia é que português vai ser muito importante nesse concurso, porque o resto você deixa comigo. É uma banca em que eu tenho muita experiência, que eu mapeio, organizo a sua preparação do zero ao topo. Eu consigo fazer isso. Fiz isso, por exemplo, com o INSS. O INSS, havia alunos que chegaram 3 meses antes da prova falando, Adriana, eu não sei nada de português, só o que eu aprendi no colégio. E foram aí aprovados nas primeiras colocações. Então, não se preocupe com isso. No que diz respeito à discursiva, se você precisa de um treinamento de discursiva, eu já adianto que é preciso que você treine discursiva, sim. Não adianta você dizer, se é um texto expositivo sobre assunto específico, então basta que eu estude as matérias específicas porque eu já sei do que eu vou saber falar. Não. Pela maneira como a banca colocou no edital e pelo histórico do Sebrasp, não basta saber falar do assunto. Você tem que saber organizar o texto. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Você precisa dispor as ideias no parágrafo. Agora, isso nós ensinamos. Isso aí eu consigo te ensinar em um mês. Eu te tiro do zero, que você não sabe escrever nada, e levo você para o texto de alto nível. Vide aí os exemplos. No momento em que eu gravo esse vídeo, tenho aqui comigo os alunos do CNU, dos blocos 1 a 7, que hoje eu treinei alunos de todas as áreas, candidatos de todas as áreas, administração, contabilidade, engenharia, que chegaram para mim, assim que saiu o edital, falando assim, André, vai ser discursiva, igualzinho ao Sebrasp. Discursiva, e aí? Não sei nada, porque eu sou de contabilidade. Hoje, eles produzem os melhores textos. É muito simples o caminho, tá? Então, não se desespere. No que diz respeito a português e redação, nós temos tempo suficiente para, nessas disciplinas, fazer toda a diferença. Tudo bem? Entenderam? Adriana, a estrutura da prova discursiva, agora eu vou responder a umas dúvidas aqui do chat. Primeira, a estrutura da prova discursiva, a JJ, que é uma prova discursiva. Então, a prova discursiva não vai fazer diferença nos cargos. A diferença dos cargos aqui do TSE é só que o AJJ, a prova objetiva de conhecimentos básicos, é só de português. Mas prova discursiva, a preparação para discursiva, presta atenção. A preparação para discursiva, seja lá qual for o cargo, vai ser a mesma. Entendeu? Eu sou analista judiciário, área administrativa, contabilidade.
você vai fazer uma discursiva. Eu sou de arquitetura, discursiva. Você vai ter a mesma preparação. Entendeu? Então, não faz diferença. Tá bom. Tá. Essa prova discursiva, que é uma redação expositiva, que eu vou produzir, ela é diferente, por exemplo, de uma discursiva do TRF da terceira região? Não, se for discursiva. Então, por exemplo, quem estuda para o TRF da terceira região e cuja banca é FCC, a FCC, na prova discursiva, o que é prova discursiva? É o texto expositivo. É o texto que fala de conhecimento específico. Igualzinho a esse. Então, ó, o texto expositivo da FCC, a preparação é a mesma para o texto expositivo do Sebrasp. Por que eu tô falando isso? Porque TRF3 é FCC, Sebrasp, TSE é Sebrasp. Só que o estilo de preparação é o mesmo, sabe por quê? O estilo de prova é o mesmo, porque é expositivo. As técnicas são as mesmas. Diferente, por exemplo, se for redação. Redação, digamos que você vá prestar um concurso de redação, tema de atualidade. Aí não pode ser o mesmo grupo, a mesma preparação de uma prova discursiva. Não importa a banca. São preparações distintas, tá bom? Agora, discursiva, que é o texto expositivo, não importa a banca. A preparação é a mesma. Então, se você aprende, por exemplo, para o CNU, então digamos, tá? Você é o meu aluno do CNU, você está comigo, eu estou preparando você para... Você é do bloco 1 a 7. E você está se preparando para o CNU, mas também quer dar um pulinho lá no TSE unificado. Quer prestar o concurso e vai fazer uma discursiva. A preparação é a mesma. O que vai acontecer é que quando você for treinar, você vai treinar com temas do Sebrasp. Mas a preparação é a mesma. Então, isso é um patrimônio. Aprender a escrever discursiva é um patrimônio. Por quê? Porque depois que você aprende, você usa isso para tudo. Sesgran Rio, FCC, Sebrasp. Isso porque é discursiva. Quando é redação, muda. Porque, por exemplo, redação na FCC trabalha com temas mais filosóficos. Redação no Sebrasp, os temas, em geral, são ligados à área do candidato, mesmo nos textos argumentativos. Então, muda um pouco a profundidade de análise quando é redação, mas discursiva não. Que mais? Dri, o seu curso intensivo continua valendo para o TSE? Posso continuar estudando por ele? Sim. Aqui no meu site, estão falando aqui do meu site. A gente só vai criar um grupo, porque eu vou fazer a gente vai ter uma mentoria específica para o TSE. Essa mentoria vai ser no Estratégia. Então, eu vou lançar pelo Estratégia essa mentoria, tá? Entre no grupo, você vai entender, eu vou mandar informações, vai ser um grupo... Então, ó, essa mentoria, que é a imersão, que vai ser lançada pelo Estratégia, mas é tudo igual. Você vai entrar no grupo, depois eu vou te mandar as informações. O que vai acontecer? Você vai você vai escolher o teu caminho. Ou você vai ficar na mentoria só de português, e aí você vai ter acesso ao curso intensivo de português, que é o do meu site, que vai ser o mesmo do Estratégia. Então, você vai poder usar o meu curso intensivo. No meu site, eu tenho um intensivo, que é um intensivo que te leva da lama ao topo no Sebrasp. É o Português Intensivo Sebrasp. É um intensivo Sebrasp. Quem já tem esse curso no meu site não vai precisar comprar a mentoria, exceto se quiser a mentoria, porque na mentoria eu vou fazer simulado. E aí eu vou... Então, na mentoria... Então, digamos, Dri, eu já tenho o português do seu site, do CESP. Você acha que eu tenho que entrar na mentoria? A única coisa que você vai ter, e depois a gente pode estudar um desconto para você, é que na mentoria você vai ter encontro fechado comigo, tira dúvida. Você vai ter simulado. Dri, você vai ter mentoria só para técnico? Vou, porque lá eu vou tirar dúvida, fazer simulado. Então, se você entra numa mentoria de técnico, você tem acesso ao curso todo de português, da lama ao topo, que é um intensivo que eu tenho, mais os encontros comigo. Agora, o pessoal de discursiva, que é o pessoal de analista, aí precisa mesmo de mentoria, eu aconselho. Por quê? Porque vai precisar produzir uma discursiva. Então, assim, o objetivo das mentorias, tanto para o técnico quanto para o analista, é fazer a diferença no português e redação para quem é de analista.
Então, o que eu vou fazer ali? Eu vou trazer o curso todo, só que eu vou além. Então, eu vou fazer encontros fechados em que eu vou ter imersões em reescritura, por exemplo. Aí eu vou ter. A gente vai só treinar com reescritura. Eu vou mandar lista de questões, lista de exercícios dos assuntos que eu sei que pegam mais, para você ir comigo aos encontros. Mas eu vou fazer o lançamento em breve. Então, ó, isso deve ser na semana que vem. Eu vou fazer em breve esse lançamento, que é o lançamento do curso completo de português e redação com mentoria fechada e a imersão no TSE unificado, tá bom? Entre no grupo do WhatsApp, eu tô colocando aí o link na descrição. Se você já é o meu aluno, Dri, eu já sou seu aluno e queria condições especiais, quero um desconto especial para esse curso, aí você entra em contato com a gente. Lembrando que esse curso, ele não é aberto para os assinantes do Estratégia. Então, o assinante, ele tem um desconto exclusivo. Então, quem já é aluno, quem já é assinante, tem desconto exclusivo, mas o curso é a parte porque é uma mentoria, tá bom? Vai ter simulado, vai ter, ele é focado no português, tá? É isso. Então, quem já é assinante do Estratégia vai ter desconto. A matéria de português pode ser aproveitada, Dri. Por exemplo, se eu já tenho depende da banca. Ó, Lide, qual é a banca? Você pode sempre aproveitar. Então, digamos que você seja assinante do Estratégia e você já tem tudo, porque quem é assinante do Estratégia acessa, vai lá, Adriana Figueiredo, Sebrasp. Dri, eu já tenho lá os cursos. Ótimo. Você tem tudo de Sebrasp. Então, você só não vai ter um curso ali com início, meio e fim para o TSE. É isso que eu vou fazer agora. Eu vou fazer um curso com um início, meio e fim. Você vai saber como começar e como você vai estudar até o dia da prova. Por isso que ele vem com mentoria. Então, na mentoria eu vou dizer como começar, o que você vai fazer a cada semana. Você não vai estudar só português. Então, na mentoria, a gente vai te dar o caminho para você ir até a prova, tá? E esse é o diferencial de uma mentoria. É o cara que chega e fala assim, ó, eu quero saber o que eu vou fazer até lá, tá? Agora, você tem cursos do Sebrasp e já sabe, já tá, Adri, eu já tô fera, já tô treinando, não precisa, tá bom? Então tem de ver onde entra a mentoria na sua necessidade, tá bom? Mais alguma dúvida? Dri, tem intensivo Sebrasp e mentoria TSE, como fico agora? Então, vou repetir. Se você já tem o meu curso intensivo do Sebrasp, você não precisa de mentoria, a não ser que você queira falar, cara, eu quero a mentoria. Então, o que acontece? A mentoria, obviamente, ela é mais cara que o curso intensivo. Então, o que eu vou fazer aqui, depois conversar com a minha equipe, é se a gente consegue fazer aí só um desconto para quem já tem o curso intensivo do Sebrasp, poder aproveitar a mentoria, tá? Então, um bom desconto. A gente vai cuidar disso. Vai ter desconto quem é assinante do Estratégia, vai ter desconto quem já é meu assinante aqui do meu site, já tem meus cursos do meu site. Então, Dri, e por que eu iria? Você iria caso você quisesse uma mentoria, um início, meio e fim, uma preparação. São listas de questões em que eu vou aprofundar um pouco mais a parte de português e a parte de discursiva. Quem vai prestar para analista tem que aproveitar, porque assim, não dá para ir de peito aberto para uma prova como essa, tá? Não vá. Então, assim, Adriana, eu vou. Esse concurso aí, meus senhores, isso aí vai chamar muita gente. Então, assim, tem que se preparar na discursiva e não deixe para fazer isso um mês antes. Tem que começar agora, porque aí depois você só vai treinando. Em um mês, eu te tiro do zero e te levo à máxima ao topo. Depois você só vai ficar treinando. Então, a gente tem o tempo suficiente para fazer isso, tá bom? Em breve, então, entre no grupo, eu coloquei o link na descrição do vídeo, tá? É só entrar no grupo e para lá eu já vou começar a mandar as informações dos descontos que a gente vai poder dar, de quando vai ser o lançamento. Para o pessoal de analista e para o pessoal de técnico, serão 2 grupos distintos, tá? São vagas limitadas, porque é uma mentoria, então a gente vai ter encontro fechado, e aí por isso eu vou mandar informações exclusivas para lá. Estou muito feliz de mais um concurso, eu sou suspeita, sou tribunal dos pés à cabeça. Então, eu não vou dizer para você que a minha especialização
seja a preparação para tribunais, porque isso não existe no português, entendeu? Português a gente prepara para tudo, polícia, tribunal, fiscal. Só que em tribunal, por que que tribunal é o meu chamego? Porque português é a matéria que decide. E aí eu posso pegar o aluno ali e falar, olha, vem, vamos juntos, porque nós vamos fazer um estrago, tá bom? Ó, vamos então, boa tarde. Vou aqui só jogar uma vinheta pra gente fechar o vídeo e vou me despedir dos alunos do ao vivo. Pessoal que tá aí, então, entenderam? A gente vai montar um cronograma para vocês na mentoria. Eu vou montar um cronograma para vocês do português do início ao fim. Então, por exemplo, a gente vai começar a turma, digamos que a gente comece sem ser essa segunda a outra, o que é bem provável. Se a gente começar sem ser essa segunda a outra, o que eu vou fazer? Nós vamos fazer um cálculo de quantas semanas você terá até a prova. E vamos considerar que você não vai estudar português todos os dias. Então, por quê? Porque você vai estudar outras disciplinas para o pessoal de técnico. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque eu não posso simplesmente dizer, você vai estudar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, português. Então, eu tenho que trazer um cronograma que se adapte às suas outras disciplinas. Isso é importante. Segundo, por que é importante? Porque isso vai te dar uma segurança de saber que você vai sair do zero até a nota final nesse período. Você consegue sair do zero ao topo nesse período? Sim. O que vai mudar é que em analista eu vou precisar entrar com mais um dia. Então, para o pessoal de analista vai ter o dia de português e o dia de redação. Então, tudo bem? Agora, quem é técnico, eu vou fazer um cronograma de estudos só de português, considerando, portanto, que eu não vou tomar todos os dias da sua semana. Que mais? A OCP, Dri, estuda por qual banco? A OCP, ela é muito parecida com a FCC. Pode estudar pela FCC. Além da própria OCP, que tem muitas questões. Dri, sabe o valor? Eu não sei. Até porque, eu não sei, porque a gente vai trazer uma política de descontos. Então, de desconto de lançamento. Então, eu ainda não sei o valor, tá? E a gente vai lançar no YouTube do Estratégia, tá bom? Mas eu vou mandar as informações para vocês lá nesse grupo. Como vai ser muita gente, porque o YouTube do Estratégia é monstruoso, né? Então, por isso é importante você ficar ligado para você entrar logo. Aí a gente fechou, a turma já começa. A minha ideia é começar, sem ser essa semana a outra, já a gente fazer um cronograma de estudos, tá bom? Dri, tem curso de redação separado? Tem. Tem curso de redação, mas não de discursiva. Eu até tenho um curso de discursiva, só que ele é muito curtinho. No meu site, eu tenho, mas ele é muito curtinho. Cara, eu sou chata. Se você vai fazer discursiva, aproveite a mentoria, porque é o concurso da sua vida, entendeu? Então, assim, comprar um curso ali de discursiva na esquina, até na minha esquina, eu tenho um curso de discursiva curto no site para os desesperados. Mas eu não, cara, eu queria que você tivesse a correção, eu queria que você entrasse nos grupos. A gente tem no grupo da mentoria, hoje com o CNU, pra você ter uma noção, a gente fecha o grupo. Cara, é muito legal. Você vai produzir comigo uma discursiva, sabe? E é muito legal, porque você aprende mesmo. Um curso só online, eu não acho que, a não ser que você seja o cara já bom e tal, tenha uma ideia. Vou pegar na sua mão, vou levar você ao topo, tá bom? Quem mais? Dri, se puder, faça terça-noite a mentoria de discursiva. Terça-noite. Normalmente, as mentorias não são terça-noite. Ai, não são. Normalmente são quarta. Mas a gente vai dizer isso. Eu vou ver o que eu consigo, tá bom? O curso de redação e de discursiva vem separado. Onde eu encontro seu curso exclusivo para a Sebrasp lá no Estratégia? No Estratégia, você como assinante tem acesso a tudo. Tudo.
Cara, quanta gente que prestou concurso para o INSS, por exemplo, falou assim para mim, PF, PRF, falava, Adriana, eu sou assinante do Estratégia, eu assistia tudo que você tinha de Sebrasp lá. Então é só você entrar e falar, Adriana Figueiredo, Sebrasp, você vai achar vários. Agora, como assinante. Não, o Estratégia não vende curso à parte, entendeu? Então você não vai achar um curso Sebrasp Adriana Figueiredo no Estratégia, tá? Que mais? Dria, quem tem pacotaço vai ter desconto? Ou seja, não é assinante do Estratégia, mas tem um pacote ou pacotaço? Ótimo, sim. Sim, quem for aluno do Estratégia, a gente está lançando pelo Estratégia, vai ter desconto. Seja o pacote, o pacotaço ou o assinante. A gente só precisa comprovar que você é aluno do Estratégia. Que mais? Seta para cima, seta para baixo. Qual a diferença entre uma redação e discursiva? O tema. Redação, o tema é de atualidades. Discursiva, o tema é expositivo, específica. Mas todas são redação, entendeu? Então, é redação argumentativa. A redação é um texto argumentativo, com tese, argumentos. A discursiva é um texto expositivo. Os dois são dissertações. Dissertação, com introdução, desenvolvimento, organização dos parágrafos. Só que na redação, você precisa defender o seu ponto de vista. Na prova discursiva, você não defende ponto de vista, você expõe o que você sabe sobre um assunto. Os dois são textos dissertativos, só que o que muda é o tema. Redação é tema geral, de atualidades. Discursiva é tema específico. Prof, e quem tem o curso de redação TSE na Tutory? Quem já tem, quem já está inscrito no TSE? Como assim? Você já tem? Depois mande isso porque se você já tem, você já está dentro. Mande. Então, esses detalhes depois, mande para a minha equipe. É só entrar lá no meu atendimento, no meu WhatsApp, que a gente vai ver qual é a sua situação. Mas se você já tem curso, se você é aluno, você vai ter desconto. Dri, a diferença então, para quem tem estratégia a conversa fechada e as discursivas, para quem tem estratégia não, para quem tem mentoria, para quem tem mentoria. Então, digamos, Dri, eu já sou aluno quem é aluno do meu site tem o curso de Sebrasp meu. Então, digamos, eu já sou seu aluno do Sebrasp. Eu preciso da mentoria? Precisa, se você tiver que fazer discursiva, porque no meu curso do Sebrasp, do meu site intensivo, não tem discursiva, aí você vai precisar. Ou, se você não tem discursiva, se você é técnico, você só vai precisar se você quiser entrar no grupo fechado, que são os grupos em que eu vou resolver simulado, resolver lista de questões, tirar dúvida. Mentoria é isso. Eu sou suspeita. Eu adoro. Por quê? Porque o bicho vai pegar. Porque na mentoria não há pudor, entendeu? Não há pudor. É pra cima, sabe? É pegar e comparar as questões, aí vocês vão mandar as questões para mim. Fala, cara, por que que nessa questão a banca considerou isso? Por que que nessa questão, então a gente vai comparar questões, aí você traz lista de questões de alto nível para comparar, porque aí eu consigo, é como se fosse uma aula particular, tá? Essa é a diferença. Tá bom? Para analista AJJ serão 50 questões, tá? Fiz o curso de redação do TSE no Estratégia. Foi comigo? Se foi, claro que vai ter atualização, você vai ter tudo, entendeu? Se foi. Se é o meu curso, você tem tudo, tá? Dri, eu quero fazer os 2 cargos, como fica? Quem vai fazer os 2 cargos é só uma mentoria. Pega a mentoria de analista. Por quê? Porque a mentoria de analista vai ter tudo que a mentoria de técnico vai ter, de português. Vai ser igual. Você vai ter os simulados, você vai ter a lista de questões. Você só vai ter você vai ter a mais, que você vai ter discursiva. Então, quem vai se inscrever para a mentoria de analista, eu vou ter que desdobrar em 2 produtos. Antes eu não iria, porque eu achei que fosse ter redação. Mas como técnico não vai ter redação, serão 2 produtos. Quem quiser só a mentoria, quem se inscreve para a mentoria de analista tem tudo, tem português e redação, tá bom? É isso. Quem vai fazer PRF, PF no futuro, cara, aproveite. Aproveite porque o que a gente vai fazer, e finalmente saiu o edital, é
você vai se preparar para o Sebrasp. Ponto. Eu vou te dar uma preparação para o Sebrasp, da Lama ao Topo, em português e redação. Então, no futuro, digamos que você vai prestar PF ou PRF, você vai usar. Por quê? Porque é Sebrasp. Não tem esse negócio de polícia, tribunal. Entendeu? E mais, você vai me pegar no auge, porque o auge é um concurso de tribunal e é o maior concurso de tribunal de todos os tempos. Então, você vai me ver assim, alucinada. Entendeu? Por quê? Porque eu tenho que aprovar. É meta, tá bom? Quem é vitalício terá acesso à mentoria. Quem é assinante do Estratégia, seja de vitalício ou não, terá o mesmo desconto, tá? Vitalício podia ter desconto pra vida, né? Vitalício seria assim, Adriana. Eu acho que vitalício tinha que ser o vitalício do Estratégia, ele tinha que ter tudo até os últimos dias da vida. Não, tá? Isso não vai rolar. Vai ter desconto só. Tá bom? Tô indo embora. Daqui a pouquinho, às 14 horas, eu vejo você, tá? Ó, eu vou atrasar um pouco, mas não posso atrasar muito, porque a aula hoje tem que ir até 10 para as 5. Por isso eu vou começar já já, tá? Quem vai seguir comigo tem 10 minutos para correr pro YouTube do Estratégia. Amo vocês. Eu vou deixar o edital gravado para vocês, tá? A análise do edital, mas vocês entenderam direitinho. E não deixem de ir para o meu canal do Telegram, professora Adriana Figueiredo, porque para lá eu vou mandar o link do curso desse grupo da imersão. Então, o Telegram é tudo. Para o Telegram eu vou mandar esse edital de maneira mais visual, você vai conseguir ler. Tudo de português e redação que eu coloquei aqui para você, eu vou mandar hoje ainda lá para o meu canal do Telegram, professora Adriana Figueiredo, e você vai ter acesso às informações dessa imersão que a gente vai lançar na semana que vem, tá bom? Grande beijo, vamos juntos. Tô indo para lá, hein? Tô esperando vocês. Vamos juntos, piano, ensaio, Pamela. Piano, hiato. Lady, ane, ditongo, hiato. Vamos brincar? Renata, não tem nada, não tem hiato, não tem dígrafo, não tem ditongo. Tá, vem. Que mais? Vanessa, Renata, compro 2 mentorias? Não, só uma. Quem comprar de analista vai ter tudo, tá bom? Amo vocês. Adri, a respeito do cronograma paratécnico, onde compro? No seu site ou do Estratégia? Como assim, cronograma paratécnico? Veja, o assinante do Estratégia, ele vai ter desconto na mentoria de português, tá bom? Então, Dri, compro no seu site ou no Estratégia? Não vai ter diferença, porque eu vou lançar no YouTube do Estratégia, você vai comprar no único lugar. Você vai comprar a mentoria, tá bom? Tudo bem? É uma mentoria de português e redação. Quem já é do meu site vai ter desconto. Quem já é do Estratégia assinante ou pacote ou pacotaço vai ter desconto também. Todo mundo que já tem curso comigo ou no Estratégia vai ter desconto. A diferença é que quem tem curso comigo no meu site já tem o curso total do Sebrasp. No Estratégia não tem esse negócio de português separado. É tudo, são todas, tá bom? Se você é assinante do Estratégia ou se você tem pacote ou pacotaço, você vai ter o português lá, que deve ser comigo também, aí eu não sei, a gente ainda vai montar, né? Eles vão montar as trilhas, mas você tem acesso ao português, tá bom? Junto com as outras, todas. No meu site você tem só o português intensivo Sebrasp. E aí você pode optar, esse português intensivo Sebrasp vai ter todos os conteúdos novos. Todo mundo que já tinha o meu português Sebrasp no meu site vai ter acesso às provas que eu vou corrigir, tudo. Só não vai ter acesso às listas de questões, vou fazer imersão em assuntos, encontros, aí não vai ter. Simulado, tá bom? Então é isso. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a minha equipe, tá? Eles vão ajudar vocês, tá? Adri, eu sou o seguinte, ó. A Patrícia, é o seguinte, Adri, eu tenho curso no seu site e sou assinante do Estratégia. Então, se eu pego um desconto daqui, um desconto dali, não vou pagar nada. Aí, Patrícia, gostei, tá? Da lógica, tá bom? Mas, um beijo, amo vocês. Tá daqui a pouco, hein? FCC é banca para todas as bancas. Tô indo para lá. Tchau. Até já.